Hoje eu tenho uma história incrível para compartilhar com vocês. Uma noite, 3 amigos foram caçar em uma floresta próxima, mas o que eles experimentaram naquela noite foi algo fora do comum. Uma criatura sobrenatural apareceu diante deles e a adrenalina começou a correr em suas veias enquanto tentavam sobreviver a essa experiência assustadora. Se você está pronto para ouvir essa história incrível de mistério, perigo e sobrevivência, certifique-se de deixar seu like e continuar assistindo a este vídeo. Meu nome é Marcos Oliveira e nasci e cresci em Teutônio Vilela, no estado de Alagoas. Quero compartilhar com todos aqui no canal uma experiência que tive com alguns amigos de infância durante nossa juventude, mas que ainda me assombra. A cidade onde morávamos ficava um pouco distante da cidade e a estrada até a cidade era de cascalho e muito solitária, sem iluminação. Além disso, a energia era proveniente de um gerador a diesel que só funcionava das 18 horas às 22 horas. Desde criança, ouvi uma história que dizia que perto de nossa cidade havia um animal que pousava em uma árvore juazeiro durante a época da quaresma. Este juazeiro estava ao lado da cerca de uma casa abandonada que fica nas estradas rurais do interior do Nordeste. Os mais velhos contavam que naquele tempo desapareceram um monte de animais de criação e até mesmo animais grandes, e cada vez que algum animal desaparecia, dias depois os donos encontravam os cadáveres perto do juazeiro, na beira da estrada ou no fundo da velha casa que estava a poucos metros da estrada. O tempo passou e fomos crescendo, mas depois de certo tempo paramos de acreditar nessa história, inclusive porque eu e meus amigos nunca vimos nada na beira daquela estrada. No entanto, em março de 1999, um grupo de amigos, 3 rapazes e 2 moças, fomos a um forró na cidade e ficamos até depois da meia-noite. Quando estava amanhecendo, o forró acabou e estávamos voltando para a cidade. Naquela noite, íamos em uma saveiro do pai de Antônio. As 2 moças iam apertadas com ele na parte da frente enquanto eu e meu amigo Arnaldo íamos na parte de trás do carro. Na metade do caminho, havia uma estrada que levava à fazenda onde morava uma das meninas. Mas essa estrada era muito mais solitária, estreita e cheia de buracos. Depois de 20 minutos, chegamos ao portão da fazenda. Antônio parou o carro e ela desceu. Nós esperamos ela entrar na casa porque aquele lugar estava muito escuro e depois voltamos para a cidade. Depois de viajar por alguns minutos, algo estranho aconteceu. Foi então que ouvimos um grito agudo rasgando o céu e ao olhar para cima vimos uma criatura voando do tamanho de um adulto e seus olhos brilhavam com a luz da lua. Os moradores do vilarejo começaram a se perguntar o que poderia ter causado a morte daquele animal e alguns começaram a se lembrar das histórias contadas pelos mais velhos sobre a criatura sobrenatural que aparecia naquela região. Logo, o boato se espalhou e as pessoas começaram a ter medo de sair à noite. Passado alguns dias, mais um incidente aconteceu. Um grupo de jovens que estava voltando de uma festa em um povoado vizinho viu algo estranho na estrada. Eles disseram que viram uma criatura alta e magra, com pelos pretos e olhos brilhantes, cruzando a estrada rapidamente. Assim que avistaram a criatura, eles ficaram tão assustados que pararam o carro e ficaram olhando para o local onde ela tinha desaparecido. Depois disso, eles voltaram para o vilarejo e contaram o que tinham visto para todo mundo. A partir desse momento, as pessoas passaram a ficar ainda mais amedrontadas e começaram a acreditar que a criatura era responsável pelo desaparecimento dos animais. Alguns moradores tentaram explicar que podia ser um lobo ou uma onça pintada, mas ninguém parecia acreditar. Algumas semanas depois, um grupo de caçadores se organizou para procurar a criatura na floresta. Eles estavam armados com facas, machados e espingardas e saíram ao anoitecer em busca da criatura misteriosa. Depois de algumas horas de caminhada, eles avistaram algo estranho na copa de uma árvore. Quando se aproximaram, viram que era tal criatura, deitada em um galho alto. Eles ficaram tão assustados que começaram a atirar sem parar na direção da criatura. Depois de alguns minutos de tiroteio, a criatura caiu morta no chão. Os caçadores levaram o corpo da criatura para o vilarejo e, depois de examiná-lo, concluíram que se tratava de um grande morcego frugívoro, uma espécie que não era comum na região.
Com o tempo, o boato sobre a criatura sobrenatural foi perdendo força e as pessoas voltaram a dormir tranquilas à noite.